Se você tem algum processo de fabricação na sua empresa, você já deve ter se deparado com esse problema em que produtos compõem outros produtos e aí eles são transformados e viram matéria-prima de vários produtos que você tem em linha. E aí aquilo vai se embolando no meio da produção, fica difícil controlar estoque, fica difícil controlar, né, o que vai em cada um, onde vai, como vai ser alocado. Então, se você tem algum problema desse tipo, fica nesse vídeo que a gente pode te ajudar. Antes de mais nada, comenta aqui embaixo o que você produz aí na sua empresa e deixa seu like também para a gente continuar produzindo vídeos cada vez melhores e cada vez mais focados na sua dor. Hoje nós vamos falar sobre composição de produtos. Então, se você é uma fábrica, você já deve ter percebido que é um pouquinho mais complicado essa questão dos produtos, do estoque, dos insumos ali que vão no processo de fabricação. Por quê? Determinados insumos vão em mais de um produto ou você transforma ele em uma matéria-prima antes para depois transformar ele no produto final. Então isso vai se tornando uma cadeia mais complexa. Mas calma que eu vou te explicar tudo e te dar algumas dicas para melhorar esse processo. Então eu vou te dar um exemplo para que você consiga entender mais fácil o que são, né, essas composições e como elas podem ir se derivando. Imagina que você é uma fábrica que produz caixas e para essas caixas você utiliza um determinado tipo de papel. Esse papel ele não vem tingido e essas caixas que você produz, elas são coloridas. Para fazer essas caixas, você precisa pegar o papel que vem natural, né, ali na cor branca e tingir ele para que você consiga fazer a caixa colorida. Então, na composição, né, quando você tem ali uma listagem de materiais, primeiro vai ter a composição desse papel que está sendo tingido, porque ele leva tinta, ele leva todo um processo em cima dele, e aí eles transformam num papel colorido, e depois você tem a composição da caixa, que vai outros componentes, como embalagem da caixa, a tampa, às vezes se for com um acetato, enfim, pode ir se derivando e aí tornando mais complexo esse processo. Por quê? Esse papel que você produziu, ele vai ser também, às vezes, destinado para outros insumos. Então, não é só a caixa que você vai produzir com ele. Então, você precisa ter um controle dele, não só naquele produto em si, mas em vários outros. E aí é por isso que a gente fala que no estoque, né, das fábricas, fica um pouquinho mais complexo da gente, não é tão simples igual um produto acabado que você pega ali no estoque. Você tem determinados insumos que são transformados dentro do processo e eles têm que ser estocados e depois eles se encaixam em vários processos ali que você tem dentro da sua fábrica. Então é por isso que fica um pouquinho mais complexo. Mas para tornar isso mais simples, a gente conta com a ajuda de algumas automatizações que transformam essa listagem, né? A questão da BUM que a gente já falou, vou deixar o vídeo aqui sobre lista de materiais, como facilitar sua vida com a lista de materiais, que vai facilitar a questão da composição do produto. Por quê? Você ali dentro consegue ter uma dimensão do que você gasta desde aquele insumo que você vai transformar até o produto final mesmo. E por que eu preciso ter, né, uma composição muito bem definida, ter isso muito claro dentro da minha empresa? Porque vai entrar aí no meio várias variáveis. Então, por exemplo, a lista de materiais, o estoque, a composição, isso tudo se junta e transforma o seu processo produtivo ainda melhor, ainda mais automático e mais real mesmo ao que você precisa. Por quê? Se você tem um produto que ele compõe e vai em vários materiais, imagina se ele acaba, você vai ter um prejuízo muito grande, ou se um insumo para produzir essa matéria-prima acaba. Então imagina, tá lá no inicinho da cadeia, aquela tinta que você usa ou mesmo o papel acaba e aí todo o seu processo produtivo para porque esse papel ele vai em várias caixas e aí você não tem mais ele. Por isso que é tão importante a gente ter, né, sempre tentar
melhorar o controle de estoque, melhorar a questão, né, da lista de materiais, melhorar a questão do controle ali do processo produtivo, porque isso tudo vai facilitar para que não ocorra as paradas, né? Não ocorra essas quebras que geram uma perda de tempo, uma perda do seu trabalho das pessoas que estão ali envolvidas, porque elas não vão ter, né, o que fazer e aí você vai ter que arrumar outra coisa. Então, assim, isso tudo é muito prejudicial para uma empresa, por isso que a gente tem que se atentar tanto a estoque, a lista de materiais, a composição, e isso tudo vai se juntar. Como que isso tudo se junta? Então, se eu tenho uma composição de produto mais complexa, eu preciso, por exemplo, de uma lista de materiais para que as pessoas envolvidas nesse processo produtivo saibam exatamente o que elas têm que pegar, quantidade que elas têm que pegar. Então, se eu estou produzindo 1 e se eu estou produzindo 10, essa listagem de materiais ela tem que vir para esse funcionário já multiplicada, já para ele saber a quantidade exata que ele vai precisar naquele processo. E o controle de estoque também vem para ajudar para os decisores, né, a pessoa ali do compras, saber quando ela precisa comprar o insumo, quando ele vai acabar, mesmo ele estando já no processo produtivo, porque é diferente eu ter, por exemplo, 10 em estoque, mas se eu estou usando 9 ali, vou usar durante aquela semana no processo produtivo, eu não posso contar mais com esses 10. Então, a partir do momento que ele é requisitado num processo de fabricação, a gente precisa não contar mais com ele, né? Porque ele está ali no processo de fabricação, vai se tornar um produto acabado. Então, por exemplo, se a cada semana eu preciso de 10 e naquela semana eu vou usar 9 ali no processo de fabricação, nessa semana eu já tenho que pedir, porque determinados prazos de fornecedores eu preciso ali de um tempo maior. Então, é por isso que a gente fala que as fábricas elas precisam de uma atenção maior, porque elas lidam com várias variáveis. Tem o fornecedor, tem o processo produtivo ali dentro da cadeia dela, tem as questões, né, externas de vendas. É por isso que a gente fala que as fábricas precisam ter um controle maior sobre esses componentes para que o processo produtivo seja cada vez mais eficiente e se torne cada vez mais automático, sem retrabalho, sem paradas. Então isso é muito prejudicial e a gente sabe que tempo é dinheiro numa empresa. Então por isso que a gente tem que ter uma atenção maior em determinadas questões. Gostou desse vídeo? Esse conteúdo foi pertinente para você? Então já deixa seu like, deixa um comentário aqui sobre quais as dúvidas que você tem sobre composição de produto, que a gente grava um vídeo especial para te ajudar.